Olá, muito bom dia, queridos irmãos, paz seja convosco, graças ao Senhor mais um dia, na poderosa, gloriosa presença do Senhor, junto com vocês, aqui no canal Reino em Pauta, transmitindo uma palavra de fé, de amor a todos os corações. Queridos, nós queremos nesta manhã falar um pouquinho sobre uma experiência inédita. É o que Deus tem para mim e para você nesse dia, uma experiência inédita. Deus tem algo diferenciado para mim e para você. Por isso eu queria ler com vocês o capítulo 14 de Mateus. 14 de Mateus, verso 22 ao 32, que diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento e ficou com medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, porque duvidou? E quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Aleluia. Irmãos, palavra muito conhecida, mas extremamente poderosa. Extremamente poderosa. E o que Deus quer, o que Deus tem falado neste momento é algo extraordinário. A Bíblia diz que Jesus, amados, em seguida insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco e fossem diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Aqui eu quero falar um ponto. É interessante, por que Jesus insistiu com os discípulos para que fossem no barco para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão? Por que será? Amados, Jesus, ele queria dar uma nova experiência para os discípulos. Aí nós perguntamos, por que nós passamos muitas vezes por um momento difícil, por uma luta muito forte, muitas vezes nós ficamos realmente cansados daquela luta, daquele problema que passamos ou estamos passando, e às vezes até questionamos, por que eu estou sofrendo? Quero colocar aqui a vocês, amados, que Deus, ele tem uma vontade. A vontade de Deus é soberana e a vontade de Deus, irmãos, independe do dia, da hora, independe de onde. A vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita, ainda que aos nossos olhos não seja. Por exemplo, vocês acham que era agradável você estar acostumado a andar com Jesus, caminhar com Jesus e de repente ainda a multidão estava presente e Jesus chega e diz para os discípulos: peguem o barco e vão para o outro lado enquanto eu vou despedir a multidão. Como assim? Sendo que Jesus estava sempre com os discípulos. Era normal e natural que Jesus estivesse com eles naquele barco. Então, por quê? Ou para que o Senhor fez isso? Exatamente porque ele queria dar uma experiência inédita para eles. Deixa eu falar algo para você. Sabe por que você está passando o que você está passando agora? Sabe por que eu estou passando o que eu estou passando agora? É porque o Senhor tem um grande interesse em dar a mim e a você uma experiência inédita. Este percurso da nossa vida, amados irmãos, no meio da prova, é para nos dar uma experiência inédita. Deus deseja dar uma nova experiência. Então, vamos aproveitar esse percurso? Muitas vezes nós perdemos o percurso murmurando, reclamando, não entendendo. Que tal, amados irmãos, nós voltarmos ao Espírito e dizer: Deus, muito obrigado, porque agora o Senhor tem me dado algo e eu preciso prosseguir com aquilo que o Senhor me deu. Eu não posso, amados irmãos, retroceder desse percurso.
Deus deu um percurso de provação para mim e para você. Deus decidiu, Deus disse, faça isso, vai acontecer isso, porque agora eu vou tentar mudar esse percurso. Muitas vezes, muitos de nós ficamos doentes no meio da caminhada. É o meu caso, é o caso de muitas pessoas. Ficamos doentes, gravemente doentes, né? É um percurso de doença. Mas Deus permitiu, afinal de contas essa terra não é a nossa casa permanente, aqui na terra é uma passagem, né? Então nós não podemos, queridos, ficar questionando. Então o primeiro ponto dessa primeira reflexão desta série, Jesus disse aos discípulos, vão para o outro lado. Eu tenho algo para vocês. Jesus não falou isso, a Bíblia não diz, mas Jesus poderia dizer assim, eu tenho algo para vocês que vocês nunca viram. Eu tenho uma experiência inédita para você. Aproveite o percurso. E o que eu tenho para falar para você neste momento é sim, aproveite o percurso que Deus deu a você na sua vida. Aproveite. Toda e qualquer vírgula que acontecer no percurso, na sua caminhada, você possa aproveitar, porque Deus tem uma experiência nova a cada manhã. É interessante, é incrível, é glorioso isso. Deus tem uma experiência nova para cada um de nós a todo momento. Então, queridos, que possamos entender e compreender a grandeza dessa palavra, a visão dessa palavra, que possamos voltar o nosso espírito e dizer, Deus, obrigado pelo percurso que o Senhor permitiu na minha vida. Talvez um percurso de luta, de desemprego, quem sabe de problemas na área sentimental, quem sabe de problemas na área familiar, quem sabe problema social, econômico. Irmãos, não importa qual seja o problema, todo mundo passa por problema, todo mundo passa por luta. O que é preciso é entender e viver a realidade desse percurso. Os discípulos tinham um percurso a fazer. Jesus disse, vão para o outro lado. Esse é o plano, esse é o alvo, o outro lado, tá? E eu vou despedir a multidão. Eu vou despedir a multidão. Olha que tremendo, né? E então, amados irmãos, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. O que eu quero falar aqui é que Jesus, ao despedir a multidão, ele poderia ir até os discípulos estavam. Ele poderia pegar um outro barco, ele poderia pegar uma carona com alguém, ele poderia fazer alguma coisa. Mas a Bíblia diz que Jesus não fez isso. Irmãos, ao despedir a multidão, Jesus procurou um monte para orar. Vamos pensar uma coisa aqui. Você acha que é fácil subir um monte a pé? Foi o caso de Jesus? Não, irmãos. Então esse percurso não foi poucos minutos ou poucas horas. Foi um grande percurso, porque Jesus foi orar sozinho, diz a Bíblia, no monte. É interessante isso, né? Às vezes nós pensamos que o percurso da nossa luta pode ser um dia, 2 dias, um mês. Mas muitas vezes esse percurso dura mais tempo. Não importa o tempo que esteja durando o percurso da tua vida, nessa luta, neste problema, nessa guerra, nessa peleja. O que importa é que você esteja firme no percurso. Certo? A palavra rema nessa manhã, para você e para mim, é que você esteja firme no percurso que Deus permitiu para você caminhar. Tem percurso que demora uma vida inteira quase, mas Deus sabe todas as coisas. Aquele percurso, eu imagino muitas horas, né? Muitas horas, amados. E então, o Senhor foi fazer o quê? O Senhor foi orar. Irmãos, o Senhor é nosso intercessor. Se o Senhor permitiu eu e você caminhar como estamos caminhando, o Senhor garante a nossa subsistência. O Senhor garante a nossa vida. Deixa eu falar algo para você. O Senhor garante a sua vida. O Senhor garante o seu bem-estar, ainda que no meio do vento, ainda que no meio da tempestade, ainda que no meio das turbulências da vida. O Senhor garante a sua vida. O Senhor é presente, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é o nosso governo, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe o que eu preciso antes de pedir, Ele sabe a minha luta, Ele sabe a minha dificuldade, Ele sabe o que eu preciso, e Ele vai neste momento ministrar
poderosamente. Por isso, meus amados irmãos, abra o teu coração, entenda e compreenda o que Deus tem para você. O que Deus tem para você é extremamente glorioso. Por isso, é importante apenas obedecer. Ele disse, peguem o barco e vão para o outro lado. Acabando de despedir a multidão, ele poderia ir com eles, mas ele não foi. Ele disse, a experiência que eu vou dar para eles hoje é muito grande. Eu vou ministrar algo diferenciado na vida deles. Sabe o que eu espero, o que eu almejo, irmãos? Na minha vida é sempre receber algo diferenciado da parte do Senhor. O Senhor tem algo diferenciado para mim e para você. O Senhor tem algo glorioso para você. O que importa é você não olhar para trás do seu percurso. O que importa é você não se arrepender do caminho que você está andando, que é o caminho de Jesus, que é a vida de Jesus. O que importa é você prosseguir firme nessa caminhada e o Senhor será com você e vai ser uma bênção na tua vida. Agora, é importante entender a grandeza dessa palavra. É importante entender a revelação dessa palavra. O que Deus está querendo falar. Abra o teu coração e ore comigo nessa manhã. Pai de amor, de graça, de bondade, muito obrigado por essa manhã. Sustenta os meus irmãos, sustenta a vida de cada um. Pai eterno, nós estamos orando e pedindo ao amado Espírito Santo que venha realizar uma obra tremenda, Senhor. Venha nos dar entendimento e revelação do propósito e da vontade de Deus para cada um de nós. Em nome de Jesus, é a nossa oração. Queridos, que Deus te abençoe. Um abraço, um beijo no seu coração e até breve, até amanhã.